Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre as teorias demográficas. Sempre foi uma preocupação, ou sobretudo a partir das revoluções industriais, o número de pessoas ou o crescimento populacional no mundo. Por quê? Porque eu tenho aí uma questão de alimentos, eu tenho aí uma questão própria da organização social. Então, a partir desse momento, isso vai se tornar uma preocupação bastante grande dos economistas. Claro que é possível dizer que antes disso também havia essa preocupação, mas ela vai ganhar maior destaque a partir desse momento de urbanização. E aí os economistas é que vão palpitar nessa questão populacional, muito antes dos sociólogos, por exemplo. E aí nós temos três linhas principais das teorias demográficas em que vão aparecer aí para vocês nas provas, que são bastante constantes, em segunda fase e também em provas do Enem. A teoria malthusiana, o neomalthusianismo e os reformistas, são esses os três tópicos. A teoria malthusiana tem esse nome por conta do economista que a inventou ou que falou sobre, tudo bem? Era o Thomas Malthus. Ele escreveu em 1798 o Ensaio sobre a População. Esse livro ele vai falar sobre várias coisas da economia, mas principalmente sobre a questão dos alimentos e do crescimento populacional. São duas coisas aí que ele vai trabalhar, e vai trabalhar sobre diversas linhas, tá? Ele vai falar aí sobre o decrescimento, por exemplo, da produtividade, quando nós temos uma terra que fica aí muito tempo sendo plantada uma única coisa, e aí ela se desgasta, etc. Lembrando que ele vive num período ainda que as técnicas agrícolas começavam a se desenvolver de forma mais exponencial, E além disso, é importante dizer que ele era um religioso, tudo bem? Ele tinha aí, era clérigo, tal, isso vai influenciar muito no pensamento dele, beleza? É um economista importantíssimo, a teoria dele não pode ser reduzida a isso, a só o ensaio sobre a população, mas é de fato uma contribuição interessante dele para essa linha de pensamento, para o estudo da população. E a ideia mais conhecida dele, que está nesse livro, e vai ser aí a síntese desse livro praticamente, é a ideia de que a população cresceria em progressão geométrica, e aí você está bugando, você que é de humanas achando que esse vídeo ia ser fácil, Mas progressão geométrica é uma das poucas coisas que eu sei em matemática, se eu sei, você sabe, Cresce em razão 2 multiplicando, então 2, 4, 8, 16, é como se eu multiplicasse essa razão 2. 2, 4, 8, 16, 32. Então, um crescimento exponencial da população. E um crescimento em PA, ou seja, progressão aritmética, onde há a soma dessa razão, nós temos o seguinte, produção de alimentos, 2, 4, 6, 8, 10. Percebam o descompasso, em algum momento vai faltar alimentos. Essa será a ideia dele, Como que ele vai propor como solução? O que ele vai propor como solução? Ele vai propor a sujeição moral. O que seria isso? A abstinência sexual, em boa parte, lembrando então do ponto de vista religioso dele, também o casamento tardio. E ele falava que você só pode ter filhos se tiver condições mais do que suficiente para alimentá-los. Parece uma ideia que não tem nada de ruim, mas é uma interferência bastante grande na vida das pessoas. E meio que colocando a culpa do crescimento populacional na pobreza, por aí. Só que ele não contava com o desenvolvimento tão grande das técnicas agrícolas que acabaram por deixar ou tornar essa teoria obsoleta. Hoje nós sabemos que produzimos alimentos suficientes, eles só são aí mal distribuídos, Esse é o lance. Não é exatamente isso, mas eu queria trazer como exemplo de uma política intervencionista na vida particular das pessoas, a política abordada ou colocada na China a partir dos anos 70, que é a política do filho único, que agora foi flexibilizada. O que era isso? Se você não era de minoria étnica, se você não vivia no campo, tudo bem? Então você, cidadão chinês que vivia na cidade, você só podia ter um filho, tudo bem? No campo, se nascesse uma menina, podia tentar de novo para ter um filho, porque lá existe culturalmente uma
preferência por meninos, por uma questão cultural, porque segundo a cultura chinesa, são os meninos que cuidam dos pais quando eles são idosos. Que é uma coisa bastante questionável, mas essa é a cultura local. Então há uma preferência por homens. Entretanto, essa política tão forte de intervenção causou vários problemas. Hoje a economia chinesa sofre com isso, porque eu tenho um envelhecimento da população e não uma reposição dessa população. As pessoas estão vivendo então em casas menores, já se adaptaram à política do filho único. E mesmo agora, em 2015, quando ela foi flexibilizada com a possibilidade do segundo filho, mesmo assim acredita-se que não há uma solução fácil para esse problema. Então a população está envelhecendo, não tem taxa de reposição, e aí como que eu vou sustentar uma economia baseada na indústria sem pessoas, né? Bastante complexo, um problema para a economia chinesa aí. Não foi assertivo isso de fazer uma intervenção tão forte. Não estou dizendo que tem a ver com isso, tá? Tem em parte, em termos de teoria, mas é só um exemplo de como essa intervenção pesada do Estado pode criar essas dificuldades econômicas. Eu tenho a teoria aí também neomalthusiana, como o nome diz, neo, né? E depois o nome do Malthus. É uma teoria que vai retomar alguns princípios malthusianos. Ela surge após a Segunda Guerra Mundial, quando eu tenho aí uma explosão populacional, e essa teoria vai dizer que essa explosão populacional, sobretudo nos países subdesenvolvidos, desvia recursos da economia. Então fica um estado improdutivo, porque ele tem que investir em saúde e em educação e não pode investir nos setores que geram lucro. Essa ideia é bastante bizarra, porque ela parte da culpabilização da pobreza, né? O que acontece? Eles propõem como solução e essa teoria surgiu na Europa, eles vão até ONGs, etc., vão até os países mais subdesenvolvidos do mundo, ou menos avançados, como a ONU resolveu chamar, e aplicam aí políticas de esterilização, de novo uma intervenção, e métodos contraceptivos, mas de forma sem investir em educação direta, só vai para solução, para uma sujeição praticamente, né? Por isso que, como isso se assemelha muito às ideias malthusianas, isso vai se tornar um neomalthusianismo. Isso hoje é altamente criticável, né, e criticado nas teorias das ciências humanas. Em contraposição a isso, e no mesmo período, e de fato contrapondo, nós temos os reformistas, que têm uma base marxista e que vão dizer que não é o subdesenvolvimento que desvia os recursos, nada desse sentido, mas é o subdesenvolvimento que gera essa falta de acesso à saúde e educação e informações que vão levar essa população a não ter um planejamento familiar. Então a solução estaria estruturalmente, não aqui, não no final, não nos métodos contraceptivos apenas, mas estaria antes, estaria no acesso à saúde e à educação, e isso levaria a um planejamento familiar. E nós podemos ver que de fato isso é verdade quando olhamos programas como o Bolsa Família no Brasil. Se você observar o Bolsa Família, dados, né, do Bolsa Família, as pessoas, ao contrário do que a gente pensa, elas têm menos filhos. Quando essas crianças, então, têm acesso à educação e elas têm toda uma assistência social por trás, elas começam a entender o planejamento familiar. Então, não é simplesmente dar dinheiro para as pessoas, né? O dinheiro, ele vem para eliminar a extrema pobreza, mas tudo que nós temos ali é uma assistência social, ou a criança tem que estar na escola, e tudo isso vai levando a um maior planejamento familiar, a redução da taxa de mortalidade infantil, que é a maior redução do país. Bom, isso tudo foram aí as teorias demográficas.